São muitos assuntos importantes. Para começar, o ex-presidente Jair Bolsonaro fez um apelo aos ministros do Supremo Tribunal Federal para que eles repensem a postura que adotam e mudem o futuro da corte no país. Segundo ele, os magistrados precisam buscar uma alternativa entre eles, pois é humilhante para o país falar em impeachment e caçar um ministro da Suprema Corte. Para Bolsonaro, a decisão de bloquear o X e outras medidas que têm sido adotadas geram desconfiança na Suprema Corte. Por fim, o ex-presidente disse querer que o STF seja vibrante, defenda a Constituição, mas pediu que os ministros se ajudem. Algumas reflexões depois dessas análises e falas de Jair Bolsonaro. Vamos chamar os nossos comentaristas. Vamos ao Rio de Janeiro, Roberto Mota já conectado. Mota, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. Enfim, as reflexões do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, sobre o STF e, claro, as discussões que hoje em dia dominam as ruas. Segundo Bolsonaro, os ministros do STF deveriam rever a postura deles e ainda disse que é humilhante para os brasileiros ter de falar de impeachment de ministros da Suprema Corte. Enfim, como interpretou essas falas, hein, Mota? Eu achei falas sensatas, Caniato. Boa noite para você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa querida audiência. Quando se trata desse assunto, há diversas correntes de opinião. Existem pessoas que acham que removendo um jogador, o jogo todo muda. Eu penso diferente. Eu acho que o que nós estamos vivendo é resultado de um jogo de equipe. Esse jogo envolve também a participação, a cooperação e o apoio de várias instituições de Estado. Portanto, na minha opinião, o que a gente está vendo não é uma questão pessoal. É uma questão de Estado. Não se trata do desempenho de um único jogador. Remover uma peça desse jogo não só não adiantará nada, mas pode até piorar a situação, porque existe a possibilidade de que o substituto do removido esteja ainda mais comprometido com essa linha de ação. Aliás, algumas pessoas dizem que isso não é uma possibilidade, é uma certeza. Então, talvez insistir na personalização dessa questão, na verdade, acabe criando uma cortina de fumaça que obscurece o que realmente está acontecendo. As reflexões dos nossos comentaristas sobre as falas do ex-presidente Jair Bolsonaro pedindo mudanças no comportamento dos ministros do Supremo e disse que é humilhante para o país ter de falar em impeachment de integrantes da Suprema Corte. O Cristiano Beraldo também com a gente. Beraldo, seja muito bem-vindo. Ótima noite a você. Pude acompanhar algumas manifestações depois dessas falas de Jair Bolsonaro e essa é uma fala que a gente precisa interpretar, porque em tese, em uma primeira análise, iria na contramão de alguns integrantes da oposição, que inclusive são apoiadores de Jair Bolsonaro. Importante lembrar que alguns desses parlamentares pretendem, após o feriado de 7 de setembro, enviar um pedido contra o ministro Alexandre de Moraes no Senado Federal. Enfim, queria a sua reflexão. Boa noite, Caniato, boa noite, Mota, delegado Palumbo, boa noite à nossa audiência que nos prestigia diariamente aqui nos Pingos nos Is. Caniato, eu acho que essa fala foi de suma importância para que a militância do ex-presidente Jair Bolsonaro não se engane. Fica claro ali que não tem por parte da liderança do movimento conhecido como bolsonarismo a vontade de discutir a possibilidade de impedimento de ministros do Supremo Tribunal Federal. Porque a minha preocupação, na verdade, são com essas pessoas que estão se sentindo violadas à medida que sentem ser cerceado o seu direito de livre expressão e que depositam as suas esperanças no papel a ser desempenhado por diversos senadores que foram eleitos nas últimas eleições com um discurso muito alinhado com o ex-presidente,
de defesa incondicional da liberdade de expressão, do Estado democrático de direito, do equilíbrio entre os poderes, e que, diante de um desafio, se calam. Eu vejo essa organização das manifestações do 7 de setembro, boa parte dessas manifestações sendo convocadas justamente com o objetivo de pedir o impedimento de ministro do Supremo Tribunal Federal, e eu fico me perguntando, mas os senadores estão lá. Por que não se pressiona os senadores? Porque a população na rua nada fará. Não adianta colocar peso em cima dos 11 ministros da Corte se eles estão agindo de uma forma que é reconhecido pelo Senado Federal como uma forma legítima e adequada. Sendo assim, expressem a sua opinião, celebrem a independência do Brasil, valorizem o nosso patriotismo, mas não percam tempo numa luta inócua, quando a própria liderança do movimento já disse que não irá apoiar, pediu para que não levassem cartazes com esse tipo de pedido, jogou um banho de água fria em boa parte dessa militância. E eu só fico me perguntando, esse banho de água fria foi por um espírito cívico ou por um espírito de autopreservação? Eu, sinceramente, não sei a resposta para essa pergunta. Pois é, um bom questionamento. Inclusive, teremos certeza de quais serão as consequências e repercussões, claro, após as celebrações do dia 7 de setembro. Delegado Palumbo também com a gente. Delegado, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. Vamos repercutir essas falas do ex-presidente Jair Bolsonaro. Concedeu uma entrevista a um portal, um canal em uma rede social, aquela rede mais tradicional de vídeos. Eu vou abrir aspas para o que disse Jair Bolsonaro. Peço a Deus que toque o coração dos ministros, eles busquem uma alternativa entre eles. É humilhante falar de impeachment, eu sei disso. Caçar um ministro não é bom. Agora, esse ministro, por favor, abaixa um pouquinho a guarda. Tire esse coração de maldade da tua frente. Em momento algum, o ex-presidente falou um nome de algum ministro do Supremo Tribunal Federal. Claro que isso vem em meio ao bloqueio da rede social X. As pessoas naturalmente fazem uma conexão. Mas agora, delegado Palumbo, queria que você trouxesse sua análise sobre as falas de Jair Bolsonaro e também a sua percepção. Durante muito tempo, alguns parlamentares defendiam impedimento de ministros da Suprema Corte. Jair Bolsonaro sinaliza que esse não é um bom caminho. Não, eu concordo com o Mota, eu acho que ele foi sensato. Uma boa noite, Caniato, boa noite, Mota, boa noite, Beraldo e toda a nossa audiência. Ele está numa situação difícil. Ele tem alguns processos lá que estão prestes a ser julgados por essas mesmas pessoas. Então ele está pedindo apenas que o judiciário obedeça a lei, eu entendi isso, obedeça a lei, sigam as regras, jogue nas 4 linhas, obedeça à Constituição Federal. Este é o papel do Poder Judiciário. Não cabe ao Poder Judiciário inventar a lei, não cabe ao Poder Judiciário legislar. Infelizmente, como eu já disse algumas vezes aqui no programa, parece que rasgaram a Constituição. Parece que o que a gente aprendeu na faculdade de Direito não vale mais absolutamente nada. Os poderes são independentes e harmônicos entre si. Um poder fiscaliza o outro, mas um poder não tem ingerência sobre o outro. O poder executivo não pode aplicar uma sentença. E o poder judiciário, em tese, não poderia legislar, mas eles fazem isso o tempo todo. Eu acredito mais na tese de que ele está sendo sensato, ele está dando um passo para trás para depois dar alguns para frente, e isso é a coisa mais natural do mundo. Infelizmente, nós temos um poder judiciário que acaba causando aquela insegurança jurídica. Ninguém tem segurança jurídica neste país. Por quê? Simplesmente porque eles não obedecem à lei. Eles dão um julgamento e pronto, acabou. E você que engula. Lamentável isso. A gente tem que aceitar, a gente tem que obedecer, porque é uma sentença judicial, mas eu não sou obrigado a concordar e nem o brasileiro é obrigado a concordar. E o que eu mais recebo aqui nas ruas são pressão para impeachment deles. Aí eu explico, olha, deputado não pode fazer absolutamente nada.
Quem pode fazer alguma coisa são os senadores, mas eles também não têm essa vontade. Não tem essa vontade justamente porque tem aquele peso e contrapeso. Se você colocar esse processo aqui, eu vou colocar esse seu aqui. E aí o presidente fica quieto e não faz absolutamente nada. Eu vou retomar com o Roberto Mota. Mota, claro que a gente tem visto uma intensificação das críticas ao Supremo Tribunal Federal após a suspensão da rede social X. Não é incomum ler postagens de parlamentares que defendem o impedimento de ministro A, ministro B, enfim, fazem cobranças ao presidente do Senado Federal para que paute determinado pedido e por aí vai. Mas a gente tem observado também reflexões sobre o quão negativo seria um processo desse para o país. Você mesmo fez uma análise muito interessante e talvez trazendo também a fala de Jair Bolsonaro, a gente entenda que há outros caminhos para esse grupo de parlamentares que defendem mudanças importantes. Talvez não necessariamente a saída de um ministro, mas talvez alterações nesse regimento, né? Ajustar para que haja uma paridade de armas e dispositivos. Essas iniciativas que estão sendo debatidas no âmbito do Congresso Nacional para alterar as ferramentas utilizadas pelos ministros do Supremo. Você, Mota, acha que são ferramentas que poderiam melhorar a relação do Congresso com da Suprema Corte Brasileira? Não sei, Caniato, eu não tenho certeza. Eu estou vendo que tem muita gente dando uma interpretação às palavras do presidente Bolsonaro diferente da interpretação que eu dei. A interpretação que eu dei é o seguinte: vamos ter bom senso e retomar o caminho da melhor forma possível, né? Já está bom o que aconteceu no Brasil. O Brasil não precisa avançar mais nessa estrada. Foi essa a interpretação que eu dei. Eu vejo que tem muita gente que está mais preocupada em extravasar os seus sentimentos do que em conseguir resultados práticos. Eu falei sobre isso na minha live de hoje. A maioria da população brasileira está indignada, tem muita gente extremamente desanimada. Ninguém acreditava que isso pudesse acontecer, que uma rede social pudesse ser retirada do ar, da forma que foi. Isso cria uma insegurança absoluta. Então, a reação das pessoas é a pior possível. Isso não quer dizer que você ir para a rua berrando a plenos pulmões vai atingir qualquer resultado. A gente não pode se enganar. A gente não pode confundir terapia com ação política. Eu acho que para o Brasil voltar à normalidade vai ser preciso muito trabalho. Não vai ser um único ato, uma única decisão, um único processo, projeto, que vai desfazer uma situação que muita gente diz teve origem lá em 2016. 2016 foi o ano em que a presidenta sofreu o impeachment. Acontece que a Constituição determina que no processo de impeachment a pessoa perde o cargo e os direitos políticos. Mas não foi isso que aconteceu. A presidenta manteve os direitos políticos. Isso foi decidido pelo Congresso Nacional. O Congresso Nacional aceitou mais gente. Está escrito na Constituição. Tem que perder o cargo e os direitos políticos. A partir desse ato, muita gente diz, aí nós entramos na era do direito freestyle. É o direito que não precisa observar a Constituição, as leis, ao devido processo legal, né? Vai tocando a bola. E muita gente silenciou, muita gente compactuou, muita gente aceitou, muita gente explicou para a gente que isso é normal, porque é para defender a democracia. E agora? Como é que a gente vai fazer para sair desse processo que vem desde 2016? As pessoas acham que realmente basta tirar uma peça desse jogo e, puf, o Brasil vai voltar ao que era. Tá. Discurso em cima de carro de som não resolve nada. E eu digo, a gente já consegue até adivinhar os discursos, o que vão dizer. A gente pode até psicografar aqui o que vai ser dito. É um absurdo, uma violação da democracia, isso não é o Estado de Direito. Reclamar não adianta. Postagem indignada não adianta. Lacrar não adianta. Eu sei que muita gente
vai sentir uma dor de ouvir isso, mas não há saída milagrosa. Não há nenhuma solução fácil ou rápida para a situação em que o Brasil está hoje. Qualquer solução só vai começar a ser realmente desenvolvida quando a maioria dos formadores de opinião desse país estiver consciente da gravidade do que está acontecendo. Nós ainda não estamos nesse estágio. A gente ainda vê um grande número de pessoas e entidades aplaudindo os eventos recentes, encorajando, dizendo que é por aí mesmo. Ora, dentro do próprio Congresso Nacional existe... quantas vezes já se falou sobre essa história de impeachment? Quantas vezes já se falou sobre isso? Nós tivemos um episódio recente de um vazamento que sempre me pareceu muito estranho, de mensagens, o que foi conhecido como vaza-toga. Tem o que isso? 3 semanas? Vocês vão lembrar. Assim que aconteceu esse vazamento, muita gente disse, não, agora a casa caiu. Agora é impeachment amanhã. O que foi que aconteceu? Absolutamente nada. O que aconteceu foi que depois daquele vazamento, depois de tudo que veio à tona, veio um golpe maior, que foi tirar a rede X do ar. Então, gente, vamos ter um pouco de bom senso. Não é porque nós estamos do lado da liberdade, do lado da verdade, do lado da justiça, que isso dá automaticamente a gente uma solução. Que basta a gente expressar a nossa indignação e as coisas se resolvem. Não é assim que se faz política. A história do Brasil já mostrou isso. Basta estudar um pouco as coisas que já aconteceram no Brasil. O Brasil está cheio de políticos inteligentes, bem preparados, que conhecem a história. Está na hora desses políticos assumirem o papel de estadistas. Não adianta jogar nas costas da população um problema que a população não tem condição de resolver. Isso aí é um problema político, tem que ser resolvido dentro da política. Essa é a minha opinião. Perfeito, Mota. Agora, Beraldo, claro que muitas pessoas que acompanham a nossa programação, e quando a gente traz uma notícia dessa, se questionam sobre esse dispositivo, né, do impedimento de magistrados, dos ministros da Suprema Corte Brasileira. Agora, olhando para um passado não tão distante, depois que nós retomamos o voto direto, de 89 para cá, nós tivemos 2 presidentes da República impedidos e um passou raspando, né? A gente se lembra da situação que envolveu Michel Temer, ele muito bem relacionado, conseguia ter uma articulação formidável junto ao Congresso Nacional, mas digamos que ele passou por maus bocados naqueles 2 anos e meio em que ele presidiu o nosso país. Agora, quando a gente faz um paralelo entre esse cenário e eventuais problemas com ministros da Suprema Corte Brasileira, a gente nunca viu, pelo menos nesse passado recente, o avanço de pedidos de impeachment para ministros da Suprema Corte. E aí eu fico imaginando o público, né? A pessoa que nos acompanha pelo rádio, pela TV, pela internet. Por qual razão é tão difícil avançar um pedido de impeachment contra um ministro da Suprema Corte, sem fulanizar, mas entendendo um pouco dessa jogada política? Por que presidentes do Senado não respeitam muitas vezes o desejo de boa parte do Senado e avança com um pedido desse? Tem uma relação aí que não é muito clara, né? Porque tem interesses que acabam ficando escondidos para grande parte do público, né, Beraldo? Bom, Canhato, vamos lá. Primeiro, o motivo pelo qual essa possibilidade de impedimento de ministro da Suprema Corte nunca ter sido levado adiante no Brasil, existem 2 motivos que eu consigo enxergar. Primeiro, se nós olharmos para a história do Supremo Tribunal Federal, nós vamos encontrar ali mentes brilhantes, privilegiadas do direito nacional, que ajudaram a escrever a história do Brasil e a história do direito. E isso não faz muito tempo. Então, era muito difícil você imaginar o Senado olhando para Eliomar Balieiro e dizendo assim, olha, nós discordamos do ministro Eliomar e vamos propor o impedimento do ministro.
Porque Aleomar Balieiro era de tal forma inteligente, preparado, culto e conhecedor das suas obrigações e um ávido defensor da Constituição que jamais caberia a ele qualquer tipo de interpretação atravessada do trabalho que ele desempenhava. Francisco Rezec, uma mente brilhante da nossa Suprema Corte, está aí, pleno vigor da sua inteligência e pensamento do direito, representou o Brasil de forma brilhante em Haia. E aí eu pergunto, Caniato, há ministros hoje para serem indicados à Haia, para estarem ali dando sequência a um trabalho realizado de forma brilhante pelo ministro Rezec? Se a gente olhar para a atuação de Oscar Dias Corrêa, um brilhante deputado, um legislador de mão cheia, tribuno, que o Congresso Nacional raríssimas vezes viu em suas fileiras, foi ao Supremo Tribunal Federal, exerceu o seu papel de defensor da Constituição de forma invejável. Esses que eu estou citando, Caniato, até hoje são citados em decisões sérias proferidas pelas cortes brasileiras. Então, Caniato, quando você olha para esse passado, jamais havia dimensão moral no Senado Federal para ousar discutir se cabia ou não que essas figuras permanecessem no Supremo Tribunal Federal. Só que hoje, onde a gente claramente, e podemos comparar currículos, podemos comparar argumentação, podemos comparar por qualquer aspecto e constataremos que houve uma decadência da qualidade intelectual dos membros da Suprema Corte. Desafia qualquer um, não sou advogado, mas desafio qualquer um a comparar esses dados e chegar numa conclusão diferente da minha. Então, quando você tem este cenário, onde claramente existe um desequilíbrio de poderes no Brasil, aí nós temos que olhar ao Senado Federal. O Senado Federal foi uma bandeira da última eleição, Caniato. Sim, me lembro. O ex-presidente elegeu diversos senadores. Qual era a promessa? Somos diferentes, somos firmes na defesa do Brasil, na defesa das liberdades e vamos atuar de forma aguerrida. Essa era a promessa. Estão fazendo algo? Não. E não coloquem a culpa no Rodrigo Pacheco, não. Que o presidente do Senado atua conforme a pressão que recebe dentro de casa. Não venha dizer, estamos aqui estridentes e o Rodrigo Todo-Poderoso aqui. Não é assim, não. Porque há instrumentos dentro do Senado Federal para pressionar o seu presidente. Até porque teremos eleições para a presidência do Senado no próximo ano. E Rodrigo Pacheco está ali articulando para proteger seu candidato. Então há instrumentos para pressionar, mas não estão pressionando. Por quê? Porque estão dormindo em berço esplêndido. Porque ao assumirem os seus mandatos, esquecem dos compromissos assumidos com a nação brasileira, com os seus eleitores. E aí é que eu desafio essa colocação do ex-presidente Jair Bolsonaro, que viu seus defensores serem presos e condenados a 15, 16, 17 anos de prisão. E hoje está se colocando aí, olha, não vão para as ruas, não manifestem, não serve de nada, não façam nada. Mas cadê a liderança? Cadê ele como condutor dos senadores para dizer, olha, não precisem ir às ruas porque o nosso plano é este. O Brasil não pode se entregar ao autoritarismo, então temos um plano aqui. Concorde ou não concorde? Os seus apoiadores possivelmente irão concordar, irão apoiá-lo, mas não. É simplesmente, olha, me tragam aqui uma bacia porque eu vou lavar as minhas mãos e vocês que se virem. É claro que essas manifestações foram convocadas com
o objetivo direto, se contrapor ao Supremo Tribunal Federal. E foram incentivados, sim, pelo ex-presidente e seus apoiadores. Então não me venha com essa agora. A gente precisa de uma política no Brasil de pessoas com opinião, com garra, com firmeza, que vão até o final do seu pensamento, das suas convicções, aquilo que apresentam ao público. Eu não aguento mais esse negócio que, se me interessa eu vou para cá, depois não me interessa eu vou para lá, eu vou apoiar aqui o candidato a prefeito A, mas se o outro ali for melhor e tiver mais like eu vou para o B. Isso é uma vergonha, Caniato. Isso é uma vergonha. Eu acho lamentável esse tipo de política que não tem firmeza, que não dá a cara a tapa e vai até o final nas posições que tem, para o bem ou para o mal. É a relativização da convicção dependendo da disposição dos jogos, das peças no tabuleiro. Delegado Palumbo, eu me lembro que não faz tanto tempo assim, Jorge Cajuru, senador, foi entrevistado aqui pela Jovem Pan e à época também discutia-se possibilidade de impedimento para um ministro, não me lembro exatamente qual era o caso, mas ele disse assim de maneira muito sucinta que o problema era que tinha muito parlamentar com o rabo preso e por essa razão não havia vontade política, ainda que alguns dessem entrevista, participassem do podcast, não é preciso, vamos impedir tal ministro, etc e tal, mas chegava na hora H, havia tanto interesse ou tantos problemas ali na biografia daquele parlamentar que ele se esquecia daquilo que ele tinha falado 2 semanas antes. Enfim, você que é um parlamentar que papo reto e traz a sua reflexão sobre os problemas do país, queria que você trouxesse também a sua impressão sobre essa dificuldade lá no Senado. É exatamente isso. Muitos senadores não dão prosseguimento porque tem o rabo preso, aquele peso e contrapeso. Tem uns que respondem processos, já foram inclusive denunciados, e eles não vão ousarem contra o Supremo que vai julgar. E aí eles apressam esse processo e o senador muitas das vezes perde a sua cadeira. E o que o Beraldo falou também faz todo sentido. O que eu mais vejo lá são discursos, mas depois vota de outro jeito. Por quê? Porque, lamentavelmente, a população não fiscaliza os políticos. E hoje é tão fácil fiscalizar. É só entrar no site do Congresso Nacional, placar Congresso, da Câmara Federal, do Senado Federal. É muito fácil fiscalizar. Mas a gente não tem a cultura. A gente, que eu digo, o povo não tem a cultura de fiscalizar. Então, eles vão para um podcast, vão para uma imprensa, ficam lá de blá, 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 blá. E depois, quando precisa de uma assinatura, simplesmente eles se omitem. A mesma coisa acontece com as votações, que eles vão nas redes sociais. Eu fico perplexo com alguns deputados que tem lá, que eles vão na rede social, esbravejam, ficam bravos. Mas depois eles votam tudo de acordo com as emendas, né? Quanto vai receber de emenda? Tanto. Então que se dane o povo. Falando no linguajar do povo mesmo, que se dane o povo, eu vou votar aqui porque eu quero receber emenda para mandar para a prefeitura tal, eu quero fazer isso. E se esquecem do povo. Como é que a gente muda isso? Olha, eu sou muito favorável de que os ministros do STF sejam juízes de carreira. Um representante da OAB e um representante do Ministério Público. O concurso para a magistratura é um dos concursos mais difíceis do Brasil. Não é fácil ser juiz, é muito difícil, é muito concorrido. Mas não, eles preferem ficar com esse modelo. Eu tenho até projeto de lei para mudar isso. Mas, lamentavelmente, eles preferem esse modelo, porque aí o executivo consegue indicar um amigo, que ali na frente pode passar um pano aqui, um pano acolá, e fica por isso mesmo. A outra forma é a população aprender a importância de se fiscalizar o seu político. Olhar o que ele está votando, olhar os projetos de lei, olhar se ele não fala uma coisa e faz outra. Infelizmente, isso não acontece no Brasil, Caniato. Certo, a gente está, claro, trazendo as falas do ex-presidente Jair Bolsonaro, concedeu uma entrevista, pediu mudanças no STF, mas disse que é complicado esse processo, em que a população tem que ficar defendendo impeachment de ministros da Suprema Corte. Segundo ele, esse processo seria humilhante. Caçar um ministro, segundo ele, não é algo positivo. E diante disso, claro que a gente está analisando essa situação que envolve a imagem do STF, as várias cobranças e também pedidos vários que são feitos por parlamentares para que ministro A ou B seja impedido, né? Que
avance os pedidos de impeachment no Senado Federal. Mota, eu vi que você fez algumas anotações, quer fazer o seu complemento? Por favor. Eu tenho pouco a acrescentar, Caniato, ao que foi dito. Eu acho que a questão-chave aí é efetividade. No meu entender, a República tem 3 poderes que se fiscalizam e se vigiam mutuamente. 2 desses poderes são liderados por pessoas eleitas pelo povo. O terceiro poder é liderado por pessoas nomeadas por aqueles eleitos pelo povo. É responsabilidade de cada um desses poderes fiscalizar e vigiar o outro. Se tem gente com rabo preso, então tem que tirar esse rabo aí desse lugar. Agora, jogar essa responsabilidade nas costas da população brasileira, eu acho isso um equívoco gigantesco. Eu acho que se a gente for para esse caminho, então nós temos que devolver à população brasileira, devolver ao cidadão, devolver ao eleitor brasileiro autonomia. É que é justamente o problema que a gente tem agora. Nós estamos sendo tutelados por pessoas que querem regular a nossa vida nos mínimos detalhes. Eu já disse aqui, quando você vai votar, você não vota em quem você quer. Você vota numa lista de candidatos que foi pré-selecionada para você. Se você achar que o melhor candidato para aquele cargo é uma outra pessoa, o problema é seu. Você tem que escolher dentre aqueles 3 ou 5 ou 10 que selecionaram para você. A disputa eleitoral é uma disputa cheia de regras que permitem que uma pessoa eleita e empossada no cargo depois perca o seu cargo. Porque tem lá um dispositivo na lei que ele não cumpriu. O mandato tinha que ser sagrado. E agora, essa última fiscalização do discurso das pessoas. A retirada do ar de uma rede social, porque se recusou a cumprir regras que, no entender da rede social, violava a liberdade de expressão, violava inclusive a lei brasileira. Então, se é para cobrar do povo que as pessoas vão para as ruas, que as pessoas façam isso ou aquilo, então vamos começar devolvendo ao povo, ao cidadão e ao eleitor a autonomia. Quem falou muito bem sobre isso recentemente, foi o secretário de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo, doutor Fábio Prieto, que foi presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Ele disse o seguinte: o Poder Judiciário e o Sistema de Justiça deram grandes contribuições ao Brasil, mas chegou a hora de ambos abrirem mão de algumas de suas competências para que elas sejam assumidas pelos cidadãos. O Fábio disse que a pacificação do país só será alcançada se o judiciário der mais responsabilidade e mais poder de crítica e de escolha ao eleitor. Eu concordo plenamente com ele. Se é hora do povo agir, que o povo, então, tenha a liberdade que precisa para escolher os seus representantes, para dizer o que quer. Lógico, com liberdade vem a responsabilidade, na forma que diz o Estado de Direito. Tá certo, a gente segue acompanhando e monitorando essa situação que envolve os pedidos que envolvem parlamentares sobre, claro, o Supremo Tribunal Federal. Qualquer novidade aqui na programação da Jovem Pan News